Com a dívida pública só aumentando, nossa moeda valendo cada vez menos, dólar acima dos R$ 6, fica uma dúvida na cabeça de cada investidor. Será que ainda vale a pena investir no Brasil ou aqui virou um prêmio de risco? No vídeo de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Eu vou te mostrar como investir no exterior, quais são as principais opções, vantagens, desvantagens e, lógico, acalmar teu coraçãozinho aí do outro lado. Vamos embora? Só vou pedir aquele velho favor para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever e ativar as notificações. Esse vídeo tá uma verdadeira aula grátis para você. Se tu quer realmente aprender sobre finanças, investimentos, sem frescura, esse é o canal, então não perde tempo, faz isso agora, beleza? Antes de mais nada, é importante a gente entender por que o investidor está procurando tanto investir lá fora. Desde proteção a diversificação, quem coloca dinheiro no exterior procura ter melhores retornos. Todo mundo que investe lá fora quer ganhar mais e melhor. Ter a garantia de que aquele dinheiro vai voltar para você. Uma economia sólida e com uma moeda que vale mais. E esse tem sido o grande motivo que explica a quantidade de dinheiro que está saindo no país. A evasão de capital saindo do Brasil por parte dos investidores para ir lá fora está cada vez maior. A imagem que você vai ver aí na tela mostra recorde dessa evasão que já supera os números da pandemia. Aí você vai perguntar, poxa Lise, por que danado está acontecendo? Eu vou lhe explicar com um exemplo muito simples. Imagine que você é um empresário e que você trabalhe com varejo na venda de alimentos. E por ser um bom empresário, você tem um patrimônio diversificado em vários investimentos. E parte desse seu dinheiro está investido na bolsa, em empresas que estão ligadas diretamente ao seu trabalho. Por exemplo, empresas do agro. Qual é a tua intenção? Ganhar pelos dois lados. Investindo nessas empresas que estão crescendo e dando lucro, você consegue ganhar com o dinheiro aplicado e aquecendo o mercado para tu conseguir vender mais, certo? Acompanha. Imagina que nos últimos balanços trimestrais, essas empresas que você está investindo, elas estão mostrando margem de lucros menores, faturamento está diminuindo, elas estão diminuindo a quantidade de funcionários e quando você analisa a economia, você meio que entende o que está acontecendo. Tu tá vendo um problema fiscal muito sério, tu tá vendo que isso está gerando uma dívida pública que não está conseguindo ser controlada pelo governo, tá vendo que a inflação está subindo junto com a taxa de juros muito alta, o que dificulta ainda mais para você como empresário e para a empresa que você investe. E quando tu olha para o dólar, tu vê a moeda americana se destacando muito em relação ao nosso real. E aí, o que é que tu vai fazer? Tu vai deixar o dinheiro aqui se desvalorizando na expectativa do longo prazo, esse dinheiro aplicado dê retorno para você, ou tu vai se desfazer desses investimentos, vai comprar dólar e vai investir lá fora, no mercado mais estável, com melhores condições e com segurança de que tu vai receber. Pois é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil. Os investidores estão saindo das opções brasileiras e buscando investir nos Estados Unidos mesmo com o corte da taxa de juros. Tá aí a primeira observação que você precisa guardar no coração. Sempre que uma taxa de juros sobe, existe uma tendência da moeda local se valorizar. Sempre que a taxa de juros do país cai, existe uma tendência dessa moeda desvalorizar. E é fácil entender. Quando o juros está alto, atrai muitos investidores a colocar dinheiro naquele lugar, porque ele está prometendo um retorno vantajoso. Quando a taxa de juros cai, a moeda desvaloriza porque pessoas vão tirar dinheiro daqui e colocar em outro lugar. Só que no Brasil aconteceu o contrário. Os juros nos Estados Unidos caiu, mas o dólar valorizou. Por quê? Porque o nosso cenário é devastador. O governo não está passando segurança para o investidor que ele vai pagar, que ele vai retornar aquele dinheiro com aqueles juros lá em cima. E está todo mundo pegando o dinheirinho e jogando lá nos Estados Unidos. É tudo uma questão de oferta e demanda. Quanto mais procura por dólar, mais o real desvaloriza. Quanto maior procura por real para investir aqui, mais o dólar desvaloriza. E dólar valorizando, galera, é um problema que intensifica os demais. Se a gente já sofre com a inflação, vai sofrer mais com esse dólar. Tem gente falando que o dólar em R$7 é uma realidade. E Deus queira que isso não aconteça, porque senão a gente tá lascado. O pobre vai sentir mais quando for no mercado, quando for numa farmácia, enfim. Você vai ver aí na tela o cenário atual e como está o comportamento dessa moeda em relação ao histórico. Mas o assunto do vídeo não é dólar. Se tu quer aprender mais sobre o que está acontecendo, vou deixar um vídeo no card aqui acima. O assunto hoje é como investir lá fora
E eu vou mostrar exatamente isso para você. Veja, a primeira coisa que você precisa saber é que vão existir dois caminhos para você conseguir investir no exterior. Ou você abre uma conta internacional, uma conta global, e lá você vai ter acesso às opções que a gente vai ver nesse vídeo, ou você escolhe as opções que já existem na nossa bolsa, que são os ETFs e os BDRs, que a gente vai ver também. O que você precisa deixar muito claro na sua cabeça é que por um caminho ou pelo outro vão existir taxas envolvidas. Se você escolhe na renda variável, vai ter a taxa de corretagem, vão existir também as taxas de negociação direto na bolsa, tudo isso existe. E pelo outro lado, você vai ter outros tipos de taxas envolvidas no processo, tanto do câmbio, como também em relação às opções que você escolher. Outra informação importante, outro detalhe que você precisa ficar ligado é em relação à declaração do imposto de renda. A gente vai ver que em cada opção, em cada investimento, vai ter regras que você precisa obedecer. Você já sabe que na renda variável, vender o ativo que você tem que declarar. Não vai ser diferente com as opções que a gente vai ver aqui. Então, de cara, o que é que você já sabe? Não precisa sair do país para investir lá fora. E segundo, não vai precisar de uma grande quantidade de dinheiro ou de uma dificuldade mirabolante para você ter acesso aos investimentos e conseguir fazer isso. Vamos começar pela primeira opção, a mais simples, que é você escolhendo as opções que já existem na nossa bolsa. Se você for para a bolsa, se você procurar lá, você vai encontrar dois tipos de ativos que estão relacionados com o mercado lá fora: os ETFs e os BDRs. Os ETFs são fundos de investimentos disponíveis na bolsa, ou Exchange Traded Funds. Você já sabe que meu inglês é ótimo para não dizer que não é. É um tipo de investimento disponível na bolsa que funciona como um condomínio de investidores. É bem parecido com um fundo imobiliário, só que totalmente diferente. Um fundo imobiliário também é um condomínio de investidores, só que está ligado ao setor imobiliário. Com ETF, não. Aqui você vai ter índices de referência diferentes. Você vai ter ETF ligado a índices nacionais ou internacionais. Por exemplo, você vai encontrar um ETF ligado ao índice Bovespa, ou seja, ao desempenho de toda a bolsa brasileira. Quando a bolsa cresce, esse ETF cresce. Quando a bolsa cai, esse ETF cai. Existem também ETFs ligados ao índice IFIX de todos os fundos imobiliários, seguindo essa mesma linha de raciocínio. E existe ETF também ligado às small caps, que são ações de pequenas empresas na bolsa que tem um valor de mercado que se destaca, que é promissor. A gente vai trazer um vídeo só sobre small caps aqui para você. É um tipo de investimento muito bom, tá? Existem também os ETFs que estão ligados a índices do exterior. Por exemplo, existe ETFs ligados ao S&P 500, que é uma das bolsas de valores mais famosas nos Estados Unidos e traz as 500 principais empresas e maiores de lá. Então existe um ETF ligado a SP500, existe um ETF ligado a ouro, existe ETF ligado a títulos de renda fixa lá fora, existe ETF de criptoativos. Então, entendeu mais ou menos como é que funciona, né? Vamos embora. Todo ETF ele é gerenciado por um gestor. E o objetivo desse gestor é conduzir o ETF para que o desempenho dele seja o mais parecido com o desempenho desse índice de referência. Vamos tomar como exemplo um ETF da SP500. Imagine que essa bolsa lá fora teve um rendimento e cresceu 15%. Essa ETF tem que ter um crescimento muito próximo dos 15%, obviamente, tirando todas as taxas envolvidas. Então, se cresce lá, você tem lucro aqui e você se dá bem. Já em relação à questão das taxas, é importante deixar muito claro aqui para você entender como é que funciona, tá? Quando você tem uma ação na bolsa de valores e você vende, o lucro que você obteve, você tem que declarar. A mesma coisa vai acontecer com o ETF. Comprou um ETF, vendeu, teve lucro, vai existir uma declaração de imposto de renda associado a esse lucro com a alíquota de 20%. Outra informação importante, o ETF não paga dividendos. O lucro vai ser na compra e depois na venda desse fundo em função do quanto ele rendeu naquele período. Além dos ETFs, existe também o BDR. O BDR ele funciona como um papel de depósito emitido por uma instituição em que ele está atrelado a uma ação lá fora. Ao comprar um BDR, você não se torna sócio de uma empresa lá fora, mas você tem um papel que é emitido atrelado ao desempenho dessa ação. Então existem BDRs da Amazon, BDRs da Apple, BDRs da Coca-Cola, existem diversos tipos de BDRs disponíveis na Bolsa Brasileira. E é exatamente essa linha de raciocínio quando você adquire um deles, tá? A sigla BDR, lá vai eu com o meu inglês, Brazilian Deposit Receipts, um papel de depósito emitido por uma instituição
disponível na nossa bolsa em que você adquire e que vai estar atrelado ao desempenho dessa ação. Belezinha? Como é que funciona aqui? Para que um BDR fique disponível lá na bolsa, ele tem que seguir alguns critérios. Como é que funciona? Essa empresa que emite esses papéis eles têm que estar depositados sobre uma conta que está sobre custódia. E quem faz toda essa análise é a CVM, o Comitê de Valores Monetários, que se responsabiliza por averiguar se existem exatamente todas as condições necessárias para que aquele BDR possa ser circulado. Da mesma forma, garante com que esse papel tenha exatamente as mesmas características e um desempenho exatamente igual de como vai ter essa ação lá fora. Ou seja, é para proteger o investidor e garantir que ali não vai existir fraude, beleza? É importante você entender que os BDRs eles podem ser classificados em dois grupos. Existem os BDRs patrocinados e os não patrocinados. A grande maioria que está disponível na nossa bolsa é não patrocinado. Como é que funciona? Ah, Elias, um é pior que o outro? Não, não tem essa diferença. É só uma questão de característica de como ele se originou. Os BDRs patrocinados são aqueles que foram originados pela própria empresa que é dona da ação lá fora. Imagina que a Apple, que tem as suas ações, ela emite esses papéis e mantém esses papéis depositados em um capital aqui dentro, sobre custódia da CVM, e que ele está disponibilizando para você. Logo, ele está querendo atrair investidores do Brasil para fazer com que a empresa cresça. Entendeu? Se você investe nesse BDR da Apple, você também vai estar atrelado ao desempenho dessa ação. Mas vamos imaginar que a Apple, com sua ação, ela não faça esse processo. E existe uma instituição que emite esses papéis e que mantenha eles depositados sobre custódia da CVM e que você comprando, você também ganha com o ganho da Apple. É exatamente essa diferença de uma forma muito simples para você entender. Como funcionam os códigos? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar até nos ETFs. Quando você vê um ETF, vai ter a siglazinha e termina com 11. Geralmente, fundos de investimento na bolsa terminam em 11. Já os BDRs, eles podem terminar a siglazinha mais 32, 33, ou então 34 ou 35. Quando termina em 32 e 33, significa que você tem um BDR patrocinado. Quando acaba em 34 e 35, é um BDR não patrocinado. Vamos a um exemplo muito simples. Se você encontra lá a MZO34, é uma BDR da Amazon. Sim, a Amazon que você compra livro, principalmente com os links que a gente deixa na descrição. Já se você escolhe Baba 35, você está optando por uma BDR da Alibaba, que também é uma empresa de e-commerce gigantesca, só que lá da China. Deu para entender? Não tem dificuldade. Agora, vamos imaginar que você vai para o outro caminho. Não, Elisa, eu não quero investir no exterior através dessas opções. Eu quero realmente pegar investimento lá fora. Você vai ter que abrir uma conta internacional ou global. Existem vários caminhos para você fazer isso. Ou você vai nas corretoras que já existem aqui no país, que são muito confiáveis, exemplo da XP, ou para os bancos digitais. Existe banco digital que já oferece essa possibilidade, o Banco Inter é um deles, ou você vai abrir realmente uma conta internacional que é oferecida pelos países de fora. Eu não aconselho muito você ir por essa terceira opção, principalmente se você está começando agora. Mesmo que você não tenha a barreira da língua, eu não aconselho porque é tudo muito novo. E é uma tendência de você estar engatinhando em relação a essas escolhas. Então, ter uma plataforma no seu idioma que você conhece realmente, que você consegue extrair informação de quanto tempo está no mercado, acaba passando uma confiabilidade maior. Mas a escolha é sua. Abriu sua conta? Segunda coisinha que você precisa fazer, transformar real em dólar. E para isso, você vai ter que arcar com algumas taxas. As taxas de câmbio geralmente é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Tem instituição com conta global que não cobra de você, mas tem outras que sim, e geralmente gira em torno de 0,38%. Uma vez tendo feito isso, tá com a conta aberta e tem dólar lá, você agora tem uma grande quantidade de opções para investir lá fora e eu vou te mostrar quem são elas. Você vai ter os bonds, que são títulos de dívidas oferecidos pelo governo, muito parecido com investimentos de renda fixa pós-fixados aqui. Você também vai ter os Treasuries, que são os títulos do Tesouro Nacional Americano, muito parecido com o Tesouro Direto que a gente tem aqui, e aqueles títulos pré-fixados e híbridos. Você também vai ter os REITs, que são muito semelhantes aos fundos imobiliários que a gente tem aqui. Você tem as ações lá fora que você também já sabe. Você tem também os ADRs, que são recibos de ações negociadas nos Estados Unidos, e também tu vai ter ETF por lá.
A gente não vai ver cada opção aqui, mas eu vou contar apenas o que você precisa saber. Independente se você investe na renda fixa ou variável, aqui você tem que ficar ligado que existe imposto de renda lá fora também. Se escolher os títulos de renda fixa e tendo um prazo, ou seja, resgatando ele em função do tempo que ele ficou aplicado, existe também uma tabela regressiva lá nos Estados Unidos que vai de 0 a 27,5%. Se é na renda variável, como títulos, como rates, como ações, e você vendeu eles, fique atento porque você vai precisar declarar. Porém, tem uma vantagem grande. Se o lucro que você obteve com todos esses investimentos de renda variável não superar 35 mil reais, fica tranquilo que tu não tem que declarar nada. Mas se supera esse valor, aí você já entra nas alíquotas que estão disponíveis lá. Vamos supor que teu lucro foi de 5 milhões, então te prepara que 15% desse lucro tu vai ter que declarar. Foi acima de 30 milhões, aí já sobe para 22,5, mas só se você tiver esse retorno gigantesco. Beleza? Agora você vai perguntar, Elias, e as vantagens e desvantagens? Eu quero saber como é que funciona. É vantajoso 100% ou não? É desvantajoso? Como é que é? Veja, existe sim desvantagens e existe vantagem. Mas a desvantagem ela vai estar mais ligada à questão de oportunidade. Por quê? O que é que eu posso citar como desvantagem aqui? Taxas, porque a gente sabe que vai existir muita taxa envolvida. Apesar de não ser grande, mas existem essas taxas. Mas para mim a maior desvantagem é a questão do cenário atual. Se você não tem dólar e quer começar a fazer isso, não é vantagem para você, pelo menos não agora. Mas se você já tem um patrimônio em dólar e quer investir, você está feito. E aí a gente já entra nas vantagens. Muito semelhante ao que eu já citei. Proteção, porque você tem um país com economia muito maior, você tem certeza que vai receber, porque se a gente for comparar o que tem de opção lá fora e a solidez deles, não tem nem o que falar. Só para você ter ideia, se a gente pegar todas as empresas que tem na Bolsa do Brasil, não representam 1% de todas as empresas que estão em mercado aberto. E se tu pegar todas as empresas que estão nas bolsas americanas, elas correspondem a quase 50% de todas as empresas que existem no mundo. Então, só por isso, dá para tu ver o quão é grande as possibilidades que você tem lá fora. Investir nos Estados Unidos é vantagem certa, porque você tem uma economia que passou por muita coisa, por muita crise e está conseguindo dar exemplo para todo mundo. Até porque, quando tem uma crise nos Estados Unidos, geralmente o mundo todo entra em crise. Mas quando tem crise em alguns países por aí, como a gente que está na beira de uma crise, não interfere em nada o mercado deles. Então, isso é uma vantagem. Mas significa que não vale a pena mais investir no Brasil? Não, não quer dizer isso. A gente realmente está passando por um cenário atípico, mas não significa que a gente vai permanecer nesse cenário para sempre. A gente tem oportunidade por aqui também, mas aí é aquele ponto, diversificar. Investir agora na renda variável no Brasil é abraçar uma oportunidade de preço e ter a certeza de que vai ter que esperar um longo prazo para ter um retorno. Mas isso não significa que é ruim, desde que você tenha psicologia financeira. Já em relação à renda fixa, você já sabe que a taxa de juros está subindo, então é uma oportunidade também agora em relação à rentabilidade. Porém, a diversificação é o melhor dos mundos. Quem diversifica bem os ativos e tem um pouquinho em cada lugar, consegue transformar esse pouquinho em pocão e vai ter retorno, vai ter lucro aqui e ali. Só vai simplesmente aproveitar o que está acontecendo. Afinal de contas, tu acha que essa alta do dólar tá deixando o cara que investe lá fora feliz ou triste? Feliz, meu amigo, porque ele pega um investimento que rende bem lá fora e ele tem que multiplicar por 6. Então, se ele for converter, é certeza que ele vai ganhar, né não? Seja inteligente e escolha bem. Faça boas escolhas. Não se desespere, aproveite o cenário e enxergue as possibilidades. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Acalma teu coração. Até a próxima e valeu!